Oi, pessoal! Para quem ainda não me conhece, eu sou o Murilo Comério, fundador do Capt Cursos. Eu venho administrando aqui a conta com gravação de podcasts, recebendo convidados especiais, mas a partir de hoje nós daremos início ao Caput Turbo, que é o projeto, que já é realidade a partir de agora, de aulas intensivas preparatórias para a primeira fase da OAB. Nós aqui estamos responsáveis pelo direito do trabalho, mas reunimos um corpo docente especializado para garantir a sua preparação e também o seu passaporte para a segunda fase da OAB. Estamos à sua disposição. E eu vou aproveitar e explicar como será a nossa dinâmica aqui em Direito do Trabalho. Nós vamos combinar a teoria com resolução de questões. E por que isso? Porque a FGV tem uma tendência em cobrar algumas matérias, principalmente depois da reforma trabalhista, que é uma lei que a gente deve ter muita atenção e também atenção com relação às questões desatualizadas. Mas não se preocupe, porque eu já fiz esse levantamento para a gente focar nessas matérias mais cobradas, e a resolução de questões é uma forma de materializar a teoria, beleza? E também compreender melhor a matéria. Por isso que algumas aulas serão mais curtas e outras mais longas, dependendo do banco de questões. E eu queria, antes de entrar na teoria, me apresentar. Eu sou Murilo Comério, como eu disse, eu fundei o Capt Cursos. Eu estou à frente dos projetos de podcasts com convidados especiais e agora iniciamos as aulas para a OAB. Eu sou mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de Coimbra, pós-graduado em Direito do Trabalho, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória. Tenho 2 livros publicados pela Lumen Iuris, que é a editora que eu faço parte do conselho editorial. Também tenho artigos científicos publicados. Tenho formação complementar na Universidade de Castilha-La Mancha, Espanha. Fui premiado pela Direção-Geral de Ensino Superior e sou advogado trabalhista desde fevereiro de 2013. Ou seja, toda a minha formação acadêmica e profissional é voltada para o direito do trabalho. Eu me apaixonei por essa disciplina desde a época da faculdade e é uma honra para mim iniciar essa jornada com vocês. Então vamos lá começar a nossa aula. E claro que quando se fala em direito do trabalho, a gente tem que começar falando o que é relação de emprego, porque é o ponto de partida para a aplicação da CLT. E é exatamente por isso que está lá no comecinho da CLT o conceito de empregado e os requisitos que caracterizam a relação de emprego, também conhecida como vínculo empregatício. O que diz o artigo 3º da CLT? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Esse dispositivo, ele traz para nós alguns elementos muito importantes. Primeiro, que quem compõe a relação de emprego é o empregado e o empregador. Segundo, é importante a presença cumulativa dos requisitos que caracterizam a relação de emprego. Quais são esses requisitos? Primeiro, o trabalho ele deve ser prestado por pessoa física. Tem que ser uma pessoa natural, ou seja, não pode ser pessoa jurídica. Segundo, o trabalho ele deve ser prestado com pessoalidade. O que significa pessoalidade? Que ele é prestado de forma personalíssima. E é por isso que se fala que o contrato de trabalho é intuito personae em relação ao empregado. Ele não pode ser substituído por outra pessoa alheia ao contrato de trabalho. Então, se eu sou contratado por uma empresa como empregado, eu não posso pedir, por mera liberalidade minha, que a minha mãe me substitua no emprego, por exemplo. Então, isso significa o trabalho prestado de maneira personalíssima e com pessoalidade. O terceiro requisito é a onerosidade. Claro que esse trabalho ele precisa ser remunerado, precisa ter uma contraprestação pecuniária pela atividade desempenhada pelo trabalhador. Então, aqui nós estamos falando de salário e de remuneração, matéria que será explorada, claro, mais para frente. São institutos semelhantes, porém os conceitos são diferentes. No caso, salário é uma espécie de remuneração. Também deve estar presente o requisito da não eventualidade. E o que isso significa?
que a atividade ela deve ser habitual e regular. A gente já afasta, portanto, da relação de emprego aqueles trabalhos esporádicos, aqueles trabalhos que não têm uma continuidade. E é por isso que é muito comum em ações trabalhistas se ouvir testemunha e produzir prova a respeito dessa habitualidade na prestação de serviço. É um trabalho prestado toda semana? Quantas vezes na semana? 3 vezes, 2 vezes, 4 vezes, de segunda a sábado? Tudo isso deve ser investigado por causa do requisito da não eventualidade. Por último, o quinto requisito, que é o mais importante de todos eles, é a subordinação. A subordinação, ela significa um estado de dependência do empregado em relação ao empregador, claro que referente às cláusulas do contrato de trabalho. Então, o empregado, ele obedece aos comandos patronais. Quais são esses comandos patronais? Poder de fiscalização, regulamentação, poder disciplinar, e por isso que a gente fala desse poder hierárquico. O empregado, ele é subordinado ao empregador, ao seu superior hierárquico. E se ele não for subordinado e não obedecer às ordens, ele inclusive pode ser demitido por justa causa, por desobediência, insubordinação, indisciplina. E aí a subordinação, ela é dividida pela doutrina em subordinação hierárquica e subordinação jurídica. A subordinação hierárquica foi essa que eu falei. O empregado está em uma situação de dependência funcional do empregador e obedece os poderes do empregador, ok? A subordinação jurídica é aquela que decorre da própria lei, no caso, a previsão da CLT, e também do contrato de trabalho que é celebrado entre as partes, onde constam ali todas as obrigações, as condições de trabalho por meio das cláusulas. Quais são essas condições de trabalho? A função, o salário, a jornada de trabalho, os benefícios que esse trabalhador vai receber, eventuais descontos salariais, tudo isso vai ser definido ali no contrato de trabalho. Uma observação muito importante: exclusividade não é requisito do vínculo empregatício. É perfeitamente possível que um empregado preste serviços para outra empresa, desde que os horários de trabalho sejam compatíveis. Então, se eu for empregado de uma empresa, mas for contratado como empregado por uma faculdade para dar aulas à noite, não tem nenhum impeditivo que eu dê essas aulas, desde que o horário seja compatível e não conflite com aquele horário de trabalho do trabalho executado diurnamente. Então, é possível que a pessoa tenha 2 contratos de trabalho em vigência, por exemplo. Isso é muito discutido e é muito confundido também, mas é importante ter atenção. Exclusividade não é requisito, ok? Fiz aqui um mapa mental para a gente poder memorizar melhor esses requisitos da relação de emprego. Eu sei que os alunos gostam muito de mapas mentais e eu vou focar nisso para a gente poder chegar bem preparado na prova da OAB, ok? Então vamos lá. Repetindo, requisitos da relação de emprego estão no artigo 3º da CLT, trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. Agora que nós vimos a teoria, nós vamos passar para a aplicação em questões da FGV. No caso, a questão sobre relação de emprego foi cobrada no 26º exame de ordem, lá na questão número 71, e nós vamos explorá-la agora, ok? Paulo é policial militar da ativa da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Como policial militar, trabalha em regime de escala de 24 por 72 horas. Nos dias em que não tem plantão no quartel, atua como segurança em uma joalheria de um shopping center. Ou seja, o enunciado está nos dizendo que Paulo exerce um cargo público de policial militar, mas ele também está prestando serviços para uma empresa privada, no caso, uma joalheria de um shopping center. Ele trabalha 3 dias por semana, não pode se fazer substituir por ninguém
recebe remuneração fixa mensal e tem que cumprir uma rotina de 8 horas a cada dia trabalhado. O enunciado está nos indicando que Paulo, ele tinha uma frequência semanal, trabalhava 3 dias na semana, cumpria horário de trabalho, ou seja, presente o requisito da não eventualidade, também o da pessoa física e também o da pessoalidade, e não podia se fazer substituir por ninguém, ou seja, ele prestou serviço de maneira personalíssima. Os comandos do trabalho lhe são repassados pelo gerente geral da loja, ou seja, ele obedece aos comandos do gerente geral, indicando uma subordinação, e o fato dele cumprir também o horário de trabalho é sinônimo de trabalho subordinado, sendo que ainda ajuda nas arrumações de estoque, na conferência de mercadorias e em algumas outras funções internas. Paulo não teve a CTPS anotada pela joalheria, ou seja, a gente está diante de um descumprimento da CLT que obriga o empregador a assinar o contrato de trabalho na carteira de trabalho e previdência social, que é conhecida como a CTPS. Então, à luz das normas da CLT e da jurisprudência do TST, a gente tem que assinalar a alternativa correta. E por que o enunciado está dizendo CLT? Justamente pelo fato de a gente ter que recorrer ao artigo 3º e aos requisitos da relação de emprego, e jurisprudência do TST, porque o TST entende que a partir de 3 vezes na semana configura vínculo empregatício, e também a súmula 386 do TST, que diz respeito exatamente ao policial militar que exerce trabalho em empresa privada. O TST ele entende que, se estiverem presentes os requisitos da relação de emprego, mesmo que ele exerça uma função administrativa como policial militar, ainda assim é possível reconhecer o vínculo empregatício com empresa privada, ok? Isso independentemente se ele receber alguma penalidade disciplinar pelo Estatuto da Polícia Militar. Então, a gente tem aqui o entendimento do TST combinado com o artigo 3º da CLT. Pelo enunciado, a gente já sabe que é sim uma relação de emprego. Vamos lá, alternativa A. Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego? Estão, a gente já viu. Razão pela qual Paulo tem vínculo empregatício com a joalheria, correto, independente do fato de ser policial militar da ativa e de sofrer eventual punição disciplinar administrativa prevista no Estatuto Militar, da Polícia Militar. Então, a gente já sabe que a alternativa A é a alternativa correta, porque está de acordo com os requisitos da CLT e também com a súmula 386 do TST. Vamos lá, alternativa B. Por que a B está incorreta? Estão presentes os requisitos da relação de emprego, mas Paulo não poderá ter vínculo empregatício. Aqui está errado, porque é possível sim ter reconhecimento da relação de emprego. Alternativa C. Não estão presentes os requisitos da relação de emprego, então a gente já descarta a alternativa C. E a alternativa D. Estão previstos os requisitos da relação de emprego, sendo indiferente à relação de emprego uma eventual punição disciplinar administrativa prevista no Estatuto do Policial Militar, mas Paulo não pode ter vínculo empregatício com a joalheria. Errado também. Então, aqui a gente tem uma questão fácil, basta conhecer o artigo 3º da CLT e também a súmula 386, a gente já começa a nossa caminhada intensiva em direito do trabalho, já chamando atenção para o seguinte: o que vai cair na sua prova é letra da lei da CLT, súmula do TST e orientação jurisprudencial da SDI 1, da SDI 2 ou da SDC do TST.